Então, boa tarde e bem-vindos aqui ao nosso Estúdio Sofia. Estivemos hoje de manhã, os três, portanto, em qualidades diferentes, portanto, vocês como conferencistas e eu, portanto, como assistente na plateia. Portanto, estivemos aqui numa parte do simpósio que tem a particularidade de ter focado muitos estudos sobre a fauna e sobre as comunidades biológicas de montes submarinos e uma boa parte deles na região, digamos, interior da área de jurisdição portuguesa, digamos assim, portanto, entre o arquipélago dos Açores e portanto, a margem ocidental da Península Ibérica, quer na parte, digamos, portuguesa, quer na parte espanhola, portanto, da Galiza. Eu fazia-vos talvez a primeira pergunta, portanto, sobre o que é que falaram, portanto, quem são, sobre que tema falaram, quer dizer, do ponto de vista científico. Nestas coisas, como noutras, fica bem começar com as senhoras, portanto, Helena Alvarez, por favor. Obrigada. Eu trabalho para a ONG Oceana e nós estamos muito interessados nas áreas marinhas protegidas, em proteger as montanhas submarinas, porque são muito importantes. Nós temos trabalhado muito nas montanhas marinhas portuguesas e espanholas. O que eu estava a apresentar hoje era estes resultados que nós tivemos sobre aquelas comunidades bentónicas que são importantes e com esta informação o que nós queríamos é que as autoridades, sejam portuguesas ou espanholas, consigam fazer uma boa gestão e proteção destas áreas. Sim, obrigado. E eu, portanto, queria salientar, portanto, a colega Helena, digamos, além de uma boa cientista, é uma pessoa, digamos, modesta na apresentação do trabalho que fez, porque tem ali, digamos, um trabalho de vários anos, de elevada qualidade, apresentado de uma forma, digamos, muito apelativa em termos gráficos, em termos audiovisuais e digamos, no fundo, com a grandeza das pessoas que sabem do que estão a falar, é apresentado como se nada fosse. E, de facto, está ali muito trabalho e tem a componente também, portanto, a componente de procurar, digamos, uma utilidade prática para aquilo que vai sendo encontrado. Portanto, uma preocupação, digamos, desde o início, de, digamos, fazer avançar a ciência, mas também, digamos, propor e acompanhar, digamos, o aparecimento e a implementação de medidas de gestão, digamos, adequadas em cada momento, digamos, à situação que vai sendo observada no terreno. E, portanto, eu queria agradecer, digamos, desde já este esforço e a disponibilidade que tem, digamos, mostrado, e tem, portanto, não é só promessas, é trabalho, já ações concretas, para partilhar, digamos, esse conhecimento com a comunidade científica, em congressos, e também com as autoridades de ambos os países, para que em conjunto, como deve ser, nós façamos, digamos, o que é necessário em termos de conservação. Pronto, eu, depois desta primeira pergunta, eu repetia um pouco aqui para o colega José Gomes Pereira, portanto, da Universidade dos Açores, também, digamos, apresentou um trabalho muito interessante e, de certa maneira, digamos, inovador. Portanto, o futuro começa hoje e eu gostava que nos falasse, então, do que nos apresentou hoje e de como isso se insere no futuro que pretendemos construir. Ora, o trabalho que apresentei hoje, muito obrigado, é semelhante ao trabalho da Helena e da Oceana, se bem que com um menor número de montes submarinos, a que tive acesso, e a umas profundidades ligeiramente maiores. São dados do nosso ROV, do ROV Luso, e permitiram descrever os habitats numa série de montes submarinos entre Portugal o continental e a Madeira, portanto, em áreas ainda bastante desconhecidas, permitindo revelar novos habitats e caracterizar os ecossistemas no local. Estes trabalhos têm interesse no sentido de compreender como é que funcionam os ecossistemas dos montes submarinos e quais são os montes ou as localizações onde haverá maior biodiversidade, na esperança de poder auxiliar na tomada de decisões a respeito da proteção destes habitats. Portanto, os montes submarinos são como ilhas no meio do oceano, neste caso ilhas que não chegaram à superfície, no nosso conceito, mas para os animais são ilhas e, portanto, fornecem habitats únicos
não são, na maioria dos casos, repetíveis. Muito obrigado. Eu gostava de salientar aqui um outro aspecto, que é o seguinte: temos, pela dificuldade de realização destes estudos, isto não é algo que se possa fazer a nível individual, a nível, digamos, de um país, inclusivamente. Portanto, tem que haver digamos, um entendimento global das questões e uma partilha, digamos, honesta, sincera e assumida desde o princípio de informação científica. E este Congresso, portanto, a grande assistência que tem aqui, a grande participação de pessoas, algumas vindas precisamente do outro lado do mundo. Há aqui, digamos, uma delegação de cientistas, não uma delegação, há um conjunto de cientistas da Austrália, da Nova Zelândia, inclusivamente. Portanto, isso é a prova consumada de que portanto, estes temas funcionam assim, com esta dinâmica. E nós o que verificamos aqui no caso da exploração dos montes submarinos mais próximos da Península Ibérica é um fenómeno relativamente curioso, portanto, enquanto que as ilhas da Macaronésia, portanto, a Madeira, os Açores, as Canárias, foram descobertas a partir da Península Ibérica, tanto quanto se sabe, o que neste caso verifica-se exatamente uma situação inversa. Portanto, neste esforço de construção, de conhecimento, digamos, sobre o mar profundo, sobre soberania portuguesa, grande parte do esforço científico de pesquisa vem precisamente de colegas portugueses que estão, digamos, nos Açores, ou desde que nasceram ou desde que foram para lá trabalhar. Mas a dinâmica, digamos, é uma dinâmica que vem, de certa maneira, de Ocidente para Oriente e não de Oriente para Ocidente, como sucedeu no caso digamos, dos nossos navegadores do século XV. Mas isto não é, digamos, puxar galões, dizer que uns são mais, que outros são menos. Isto, no fundo, é dizer que todos estamos interessados na construção de um projeto comum. E em relação também à participação de colegas daqui do vizinho país ibérico no processo, portanto, isto é também uma demonstração de que aquelas partilhas do mundo de Tordesilhas, metade para uns, metade para outros, isso é muito bonito na história. Aliás, as duas partes portaram-se bem no processo, mas, portanto, é um espírito que está ultrapassado no seu conceito. Portanto, nós hoje temos que trabalhar em conjunto para gerir bem e para recolher os benefícios, digamos, possíveis de um oceano que é cada vez mais global. Já era, digamos, em termos biológicos, e em termos agora de utilização científica. Com o progresso da tecnologia, portanto, isso cada vez é mais evidente. Até agora, até a espécie humana, digamos, consegue perceber. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre qual seria, portanto, quais seriam os temas mais, digamos, mais necessários para avançar agora com a pesquisa portanto, científica nos próximos tempos. Portanto, o que é que vos parece, quer na perspectiva da Oceana, quer na perspectiva aqui do colega da Universidade dos Açores, o que é que faz falta agora no imediato? Eu acho que para mim o mais importante, também o que a Oceana percebe assim, é que a recolha de dados é o primeiro passo. Sem dados não sabemos nada e, portanto, claro, é impossível que também podamos divulgar até as pessoas que precisam de saber o que há para proteger. Então, eu acho que agora nós estamos a focar o nosso esforço na pesquisa de novos dados em novas áreas, como vocês em Portugal. Já temos um caminho feito, mas ainda falta muito, porque, como eu tinha dito na apresentação, só 1% das montanhas submarinas foram já visitadas pelos cientistas. Então acho que esse é o caminho, continuar a tirar mais dados e mais dados, que são o que faz o conhecimento, e a partir disso já podemos começar a perceber ou a compreender como é que aquilo funciona e quais que são as áreas mais importantes para proteger. Obrigado. E eu, portanto, gostava de salientar aqui um aspecto que, portanto, me impressionou também nas apresentações desta manhã. É que, a nível global, portanto, o número de montes submarinos, portanto, há muitos montes submarinos no oceano global, mas o número de montes submarinos que tem sido estudado é escasso em relação ao conjunto. Portanto, é esse valor de 1% que a Helena aqui apresenta.
Mas, dentro daqueles que já foram estudados, a percentagem da área que foi estudada também é uma percentagem muitíssimo baixa. Eu fiquei chocado quando vi uma tabela lá numa comunicação de um colega que, com os algarismos a vermelho, que dizia que no Monte Tal 0,1% tinha sido estudado. O que quer dizer que ficam 99,9% que ainda não foram estudados. E era a média, digamos, de área que tinha sido estudada em cada um dos montes, era de facto uma parte mínima. E normalmente são as partes mais acessíveis, que é a parte superior. Portanto, lá para baixo não é só escuro em termos de luz ambiente, é muito escuro também em termos de conhecimento científico. E, de facto, é um aspecto que tem que ser, digamos, ultrapassado. E, para isso, enfim, eu já ando neste mundo há uns quantos anos e sinto, como já ouvi referir também aqui por colegas na sessão plenária, que um dos grandes problemas é a consistência no esforço de pesquisa. Portanto, nós temos muita tendência de investir o que podemos naquilo que está, digamos, em cima da mesa como a última moda e um ano ou dois depois as modas mudaram, o dinheiro continua a ser escasso e vamos para o outro lado. E neste tipo de atividade isso simplesmente não é possível, porque não só o que se estudou, digamos, não chega, como perde-se a continuidade para a evolução dos ecossistemas. Portanto, a nível global, cada um fazendo a sua parte, temos que arranjar uma forma de garantir continuidade no tempo para este esforço de caracterização do mar profundo. Portanto, concordas com isto ou disse aqui alguma barbaridade? Não, mas também o problema é que este tipo de estudos precisam de muitos recursos e têm muitas limitações. Claro. Então, o nosso problema, por exemplo, no Oceana, nós adoraríamos poder ter a possibilidade de olhar para o que há nas montanhas embaixo dos 1000 metros, que é a nossa capacidade, mas simplesmente não temos os recursos para olhar o que é mais embaixo disso. Mas acho que para nós não é uma questão só de que o mais interessante é a primeira parte da montanha e depois já não ficamos interessados. É o contrário, nós queremos ir mais e mais e mais embaixo e assim podemos descobrir novos hábitats, novas espécies que nós nem sabíamos ou que existiam ou já tem acontecido no Oceano que temos visto espécies que são novas para a ciência ou novas para a região. Então acho que, por exemplo, vocês com o robô Luso, que podem ir lá até os 5000 metros, isso eu acho que é ótimo, mas também não há muitos no mundo, acho que há 2 ou 3 máximo. Então eu acho que é um grande problema as limitações da tecnologia e dos recursos econômicos. Mas lá chegaremos em conjunto. Sim. Então, em relação aqui ao colega José Gomes Pereira, como é que se vê esta situação? Eu sei que a nível dos Açores há uma comunidade científica já vem com algumas décadas de trabalho desta área que marcou, digamos, um avanço muito significativo nos estudos de mar profundo, quer a nível, digamos, português, quer a nível, digamos, global, porque estão numa boa área de trabalho e são bons cientistas que estão a trabalhar nestes temas, fizeram-se bons cientistas naquela área também. E eu diria assim, o que é que falta para continuarem a ser bons e para serem cada vez melhores? Essa pergunta é boa. Gostava só de enquadrá-la com alguns pontos importantes que falou, que seja, começando pelo facto dos Açores agora poderem contribuir na descoberta do mar profundo, deve-se à histórica colaboração com outros países e outros institutos, que ao visitarem os Açores nos levaram a aprender também e que pelo próprio caráter da ciência é inócuo e colaborativo. E com isso ligar com a ideia de que realmente essas estimativas de menos de 5% dos montes submarinos em todo o mundo nós conhecemos, no Atlântico Nordeste, que é a área mais que está melhor estudada em termos de montes submarinos, as percentagens continuam a ser baixíssimas. Portanto, com isso chegar à sua pergunta, alguns dos nossos montes submarinos ainda requerem de uma
ainda requerem de um levantamento batimétrico para melhorar as estimativas que nós temos da profundidade deles, por exemplo. Portanto, há uma camada de informação para alguns que ainda é muito primária, que é muito necessária. Noutros já conhecemos um pouco melhor as comunidades de corais ou de peixes que lá habitam e, no entanto, a percentagem continua a ser baixíssima. Portanto, o que é que nós necessitamos? Necessitamos de um maior e continuado esforço. São campanhas muito dispendiosas, daí o caráter internacional de muitas delas, para conseguirmos perceber então exatamente qual o potencial de recursos que temos nestes montes e qual a importância dos diferentes habitats. De uma forma geral. Tá, muito obrigado. Portanto, eu pegava no tom geral da intervenção, que portanto, achei muito fundamentada, com conhecimento direto da situação que conhece, portanto, muito melhor do que eu nos Açores. E eu diria que, portanto, nós temos olhado, portanto, aqui no país, um pouco para esta situação, muito na perspectiva de autorizar e, eventualmente, fiscalizar. E eu atrevo-me a dizer que assim não vamos longe. Nós temos que, portanto, não é que essas coisas não sejam necessárias, evidentemente, porque a maior parte das pessoas andam aqui, digamos, de boa fé nestes processos, com espírito científico, mas também há outras situações, nós todos sabemos isso. Portanto, há muita coisa que se passa no mar, agora com estes transportes dos imigrantes, dos fugidos das áreas de guerra. Portanto, nós sabemos que no mar, portanto, a maldade humana muitas vezes também se revela, muitas vezes é mais que em terra. Já nos tempos da escravatura isso ficou visto à saciedade. Mas o que nós temos, portanto, na minha opinião, é que passar desta mentalidade, digamos, fiscalizadora, repressiva, autoritária, para um espírito de participação. E isso é um esforço que nós temos que fazer connosco próprios. Portanto, digamos, os Estados, os representantes, digamos, dos Estados que têm, digamos, áreas marítimas ainda com um grau de conhecimento muito baixo, têm que fazer o esforço interior digamos, de participar também de uma forma aberta e cientificamente adequada nesta descoberta comum. Portanto, isto é uma reflexão pessoal, mas baseia-se, digamos, de facto, num esforço de reflexão que não começou, digamos, há 5 minutos, quando entramos naquela porta. Portanto, nós estamos numa tarefa global de gestão de um sistema que é fundamental para a humanidade, quer em termos de alimentação, quer em termos de matérias-primas, quer em termos de transporte marítimo. Portanto, inclusivamente foi uma porta, digamos, de expansão da humanidade pelo mundo a partir de uma certa altura. É, digamos, um meio essencial à circulação de mercadorias e, portanto, nós estamos envolvidos, digamos, numa tarefa que é da humanidade, temos que participar nela, digamos, da maneira que formos capazes, mas com abertura de espírito e com uma visão larga do assunto, não apenas numa visão, digamos, fiscalizadora de competências legais em espaços restritos. Portanto, isto fica abaixo do standard da missão e não é, digamos, não é forma de atingir aquilo que, enfim, que toda a comunidade científica e os outros que estão por trás da comunidade científica, de certa maneira, esperam de nós. Eu agora gostaria, talvez, de saber, do âmbito dos vossos estudos, além de encontrarem espécies novas, de encontrarem, digamos, mais conhecimento sobre espécies que já eram conhecidas, de certeza que também já encontraram, digamos, frutos da atividade humana lá embaixo nos ecossistemas. Podiam-me dar algum exemplo, e se essa presença é, digamos, no sentido positivo, se é no sentido negativo? Quase nunca é positivo. Sim, infelizmente nós temos achado muito lixo. Em todas as expedições que a Oceana tem feito, sempre há lixo, mesmo que seja longe da costa, que seja muita profundidade, é igual. Por exemplo, no Corrinsban, que é um dos montes que temos mais observados, já temos percebido tipo aparelhos de pesca, temos percebido lixo de vários tipos e redes, plásticos. Sim, infelizmente é uma coisa constante e acho que é bastante preocupante também.
Pronto. É verdade. Eu gostava só de adicionar, nós coordenámos um estudo a nível europeu sobre o lixo e, como a Helena sabe, era o plástico e o lixo derivado da pesca. Portanto, são os principais utilizadores do mar. E como a Helena disse, encontramos lixo em todos os cantos do oceano que nós procurarmos. Mas é importante referir que há uma diferença em... há muito lixo em todo o lado e o lixo já chegou a todo lado. Okay? As densidades de lixo que encontramos, lixo marinho, portanto são muitas vezes plásticos que afundam ou os aparelhos de pesca, são geralmente baixas. Ok? Mas muito importante o facto de ele já estar em todo lado. Sim, o lixo chegou antes do que as pessoas, em alguns lugares. Isso é preocupante, porque, de facto, para onde o homem vai, leva o lixo. Agora, o homem chegar, digamos, a partes do mundo que não tem, digamos, visitado até agora e encontrar lá o seu lixo à espera, isso, de facto, eu diria que é uma vergonha para a nossa espécie. Portanto, nós temos a ideia que somos, digamos, uma espécie de indivíduos inteligentes, mas isso não basta dizer, de vez em quando também é preciso fazer a prova. Havia um pescador que dizia, sempre atirei lixo para um utilizador do meio marinho que dizia, sempre atirei lixo para o mar e nunca vi lixo no mar. Pois agora com estes equipamentos de alta definição que chegam lá ao fundo, de facto ele está lá e nas praias também se vê. Não, isso, de facto, essa afirmação é de uma grandiosidade e de uma elevação cultural, de facto, extraordinária. Mas isso só daria vontade de responder, então continua a tirar que os seus netos, eventualmente, um dia venham o lixo a chegar à superfície. Exato, exatamente. Pronto. Agora, nessa altura, já será tarde demais. Se calhar temos uma nova montanha submarina de lixo. E, entretanto, nós temos outra situação que também é preocupante, portanto, como cientistas também já ouviram falar nisso de certeza, que é, conhecem o problema, melhor que eu, que algumas espécies que têm utilização humana, nomeadamente na alimentação, quando saem da água, já têm, digamos, plástico no seu interior, já têm lixo. E, portanto, isso não é um problema só dos cientistas, é um problema já de saúde pública em alguns casos. Geral, sim. Exatamente. Então, eu gostava de agradecer a vossa disponibilidade para esta troca de impressões. Obrigado. E continuem com o bom trabalho e muito obrigado também por aquilo que têm feito com este nosso esforço conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.